Aqui está dizendo em Daniel 7, creio que verso 9 e 10, se eu não me engano. Continuei olhando, está na tela aí, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Esta é a mesma cena de Apocalipse 5. É quando ele se assenta no trono. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante deles. Aí surgem os redimidos. Aqui é a palavra do profeta. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Agora, notem, este juízo foi estabelecido, está vendo? Agora observe. Daniel, quando ele viu os tronos no juízo, eles estavam vazios. Lá em Daniel 7, estava vazio os tronos. Porque quem deve ocupar esses tronos que ele tinha visto no céu eram os ministros. Amém? E nos dias de Daniel, nenhuma das 7 eras da igreja tinha acontecido ainda. Então, os ministros que deveriam vir na primeira era, na segunda era, na terceira era, e vencessem na sua era, e recebessem o galardão, ainda não estavam em cena. Amém? Mas quando João viu a mesma cena em Apocalipse 20, ele viu os ministros assentados nesses tronos. Você sabia que ministro tem trono lá em cima? Hã? Eles são uma classe especial de pessoas lá em cima? Aham. Ora, tem ali para os 7 espíritos e tem também porque os 7 espíritos é aqueles que se assentam com ele no seu próprio trono. Lembra que diz que o cordeiro se assentou no trono e este cordeiro tinha 7 espíritos que são os 7 olhos. Amém? Então eles estão no próprio trono de Deus. Depois tinha mais tronos ao redor, que são os ministros. Ah, vai brincar com esse povo aí, esses ministros, para você ver. E sabe o que é interessante, irmão, que eu achei? Porque a representatividade são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, 24, amém? E se você pegar os 12 patriarcas, meus amados, se você olhar por um ângulo meio carnal, eles foram uma tragédia. Era invejoso, era briguento, era sem palavra, não é? Mas a graça e misericórdia de Deus, não é? Elegeu eles para ser os 12 patriarcas. E interessante que agora eles representam os próprios ministros. Né, já vamos entendendo muita coisa com isso, né? Deixa para lá, né? Não vamos pregar não. Mas vamos lá então. Agora notem, esse juízo foi estabelecido. Tá vendo? Agora observe, Daniel, quando ele viu os tronos no juízo, eles estavam vazios. Ele viu tronos descendo que vieram do céu. E o ancião de dias veio do céu. Mas quando João viu, o trono já estava ocupado por Jesus e os tronos dos discípulos e patriarcas redimidos já estavam cumpridos. Está vendo? Daniel viu isso 500 anos antes do tempo de Cristo, então depois de Cristo dá 2.500 anos, e João já estava vivendo lá na frente, na era que está por vir, e ele já tinha visto tudo isso acontecer. Onde Daniel não viu, ele apenas viu o ancião de dias vir. Ele viu ele vir, mas quando João viu ele, o trono estava cheio. Veja, os tronos foram postos com o ancião de dias, o juízo foi estabelecido. Mas quando João o viu, os anciãos não tinham sido ainda escolhidos no tempo de Daniel. Olha que bonito, irmão. Os anciãos ainda não tinham sido escolhidos no tempo de Daniel. Quer dizer, os pastores que viriam nas 7 eras da igreja não haviam ainda se manifestado na terra e vencido. Amém? Quando passa o período da tribulação e a noiva retorna para cá, em Daniel 7, mostra que quem vai julgar o mundo são os ministros, juntamente com o mensageiro da era. Eles são os oficiais maiorais que Deus tem. E junto com eles os seus rebanhos também, tocando fogo na coisa, né? Que o pastor não anda sem as ovelhas, e as ovelhas não andam sem o pastor também. É as duas coisas, não é? Então, em Daniel 7, o que Daniel fez? Ele previu o juízo, viu que as cadeiras dos tronos estavam vazias. Vejam, elas estavam supostas estarem vazias, enquanto que João, no tempo dele, depois da igreja raptada, elas estavam ocupadas pelos anciãos redimidos. Bom, o que é ancião, irmão Brana? Explica para nós esse símbolo aí. Diz o irmão Brana, né? O que significa um ancião? Se você pegar a palavra ancião, eu estou com todas essas definições escritas aqui. Estou apenas pulando. Ancião significa o cabeça de uma cidade, o cabeça de uma tribo. Um ancião significa o cabeça de algo. Assim como, seria como o irmão Neville agora mesmo. Ele é o ancião desta igreja. Revelou para nós o que é, o que representa os 24. São milhões deles, irmão. Na primeira era, tem um monte de ancião lá. Ancião de Éfeso, da cidade de Éfeso, da cidade de Corinto, da cidade dos Gálatas.
Lá cada lugar tinha um pastor, ele era um ancião, ele vai julgar aquela... Quando vier lá no final do juízo, ele vai julgar toda aquela cidade onde ele era um ancião. E quem que vai julgar a cidade de Curitiba? O ancião da cidade de Curitiba, juntamente com o seu rebanho. É mole o negócio, meus amados? Irmão Neville vai julgar lá Jeffersonville, que ele era um ancião da cidade de Jeffersonville, lá, juntamente com o profeta, não é? O que ele é? Ele é o cabeça desse corpo local, está vendo? E o prefeito da cidade seria o ancião da cidade. Vejam, o ancião das cidades. Vocês se lembram, nos tempos da Bíblia, os anciãos da cidade? Ancião significa o cabeça de uma cidade ou cabeça de uma tribo. Amém? Isso aqui é bom demais, irmão. É comida forte, hein? Se prepara aí. João, virando-se, e sabe o que é interessante? Apocalipse 5, quando ele olhou, era um leão, e o profeta disse, leão ele já é juiz, ele não é mais mediador. Amém? Significa que o rapto já aconteceu. Mas quando João olhou para ele, que ele disse que era um leão, e ele olhou, ele viu um cordeiro, porque mesmo em tempo de juízo, ele vai ser um cordeiro para as 7 eras da igreja, porque eles viveram no máximo que podia da luz do seu dia, aguardando até que aquilo que era perfeito viesse. E eles morreram naquela promessa, disse, um dia nós vamos conhecer ele como ele é. Eles nem sonhavam, irmão, o povo da 2ª, 3ª, 4ª era, nem sonhava as coisas que nós estamos vendo hoje. A revelação de Jesus Cristo, quem ele verdadeiramente é, nem sonhavam, mas tudo que Deus deu para eles se agarraram. Mas Deus disse, fica tranquilo, Paulo disse, fica tranquilo, vocês estão preocupados com os santos que já partiram? O próprio Senhor descerá do céu e vai passar lá antes. Opa, já começou a revelar um negócio aqui, vai passar lá antes. Ele passa lá antes. Engraçado, né, irmão? Eu acho que o povo que está vivo é lento, porque abriu aqui primeiro, abre aqui primeiro, e nós somos glorificados por último. Deveria ser glorificado por primeiro, não foi aberto aqui antes? Mas é lento mesmo, é tardo e necio, como Jesus falou para aqueles discípulos lá que estavam no caminho. E aquele lá também eram anciãos, irmão, eram os maiorais lá. Vocês são muito devagar, vocês são muito lento para captar essas coisas que Deus está falando, não é? João, virando-se, ele viu um cordeiro saindo, parece que ele estava ensanguentado, cortado e ferido, havia sido imolado, e ele disse, um cordeiro havia sido imolado, e claro, ainda estava ensanguentado. Se você cortar o cordeiro e matar da maneira que aquele cordeiro foi, estaria ensanguentado mesmo. Foi picado em pedaços numa cruz, lanças do lado e pregos nas mãos e pés e espinhos. Essa é a mensagem que os 7 mensageiros vão pregar, Jesus crucificado. Amém? Ele estava numa condição terrível, e este cordeiro vem adiante, e foi até ele que estava sentado no trono, que detinha a completa escritura de redenção, e o cordeiro vai e toma o livro da mão daquele que se assentava sobre o trono, e foi tomado e abriu os selos, e abriu o livro. Então, quando aquilo aconteceu, nós descobrimos que deve ter algo grande que aconteceu, onde aí que está escrito? No céu. E do que ele está falando? Apocalipse 5. Isso aqui não é na terra, meus amados, isso aqui é no céu. Pois os anciãos e os 24 anciãos e as criaturas e tudo no céu começaram a bradar, digno. E aqui vemos os anjos que derramaram as taças das orações dos santos, foi os anciãos, né? Os santos debaixo do altar, olha aí o que ele está revelando para nós. Os santos debaixo do altar clamaram, tu és digno, ó Cordeiro, pois tu tens nos redimido. E agora tu tens nos feito reis e sacerdotes e nós reinaremos na terra, ó que coisa. E assim foi quando ele abriu aquele livro. Amém?